E aí, Isso. Raquel, queria começar perguntando para você, quando vamos à La Europa? Quando partiremos, embarcaremos Pois para a é, Eslováquia? menino. Então, boatos que entre dia, assim, 90% de chance de ser dia 24, mas o nosso time tá vendo o melhor dia, questão de data, questão orçamentária, né, de passagem. Então, entre o dia 23 e dia 25, 24, por aí. Vamos ver. Tô mais ansiosa que Bacana. vocês, eu juro. E aí, ó, Raquel, o pessoal já tá entrando aqui. Apego Raquel, já mandando um oi. Jaque Sampaio, lindíssima. Todo mundo entrando aí. Ó, já tem até pessoal te cobrando aqui. VR Artes e a nossa live. Ó, já mandaram a bomba Nossa, pra pois você. é. Não, esse é um outro pessoal muito bacana que eu quero fazer uma live também, mas o caso deles é para setembro. Aí eu falei, gente, setembro eu já tô no fuso horário. Eu topo, mas vamos ver quando é que vocês podem e eu posso, né? Porque aí a gente vai para a Europa e aí a gente fica às vezes 6 horas na frente. Pois é, Depende. imagina fazer uma live 8 horas, igual a gente tá fazendo hoje, com você lá. Ia ser mais complicado, né? Mas aí a gente encaixa. Eu adoro esse tipo de conteúdo. Quantas pessoas eu puder apoiar e tá fazendo live com a galera aí, eu faço. Eu sou super aberta a isso. E a Nadine Oliver, nossa fotógrafa aqui, também já está acompanhando, falando que o seu passaporte está ansioso para Nossa, viajar tá aí já. mesmo. Eu também tô. E Raquel, me conta uma coisa, o seu sobrenome fala Loff mesmo ou tem alguma outra pronúncia? Então, já brasileirou meu sobrenome, né? Tanta gente fala Loff que até às vezes eu falo Raquel Loff, mas na verdade, como ele tem a trema na letra O, ele fica Leff, que é um sobrenome alemão. Então é como se você falasse a letra E com a boca da letra O, né? Fica Leff. Mas é Leff. Loff, gente. Sou brasileira, né? Esse trem de Leff não dá muito certo, não. E suas raízes são alemãs, então? Sua família tem origem alemã? Então, a minha família, por parte de pai, tem origem portuguesa e por parte de mãe tem origem alemã. Meus avós são alemães, inclusive por parte de mãe que eu tive um avô que jogou vôlei. Então, eu até gosto bastante, sou apaixonada pela família do meu pai, meu Deus do céu, né? Que eu sou da Silva também, é Loff da Silva. E aí, às vezes, eu uso só o Loff, nossa, dá uma ciumeira, mas eu Ih, brinco que no vôlei, né, eu tenho todo esse respeito, admiração pelo meu avô que jogou, e de certa forma, foi até uma homenagem, né, na Ucrânia, eu consegui colocar Loff na camisa, foi bem bacana. é, Raquel, depois a gente vai falar mais pra frente, mas você é do mundão mesmo, né? Já rodou bastante Eu sou, aí, tem conexões com vários lugares do país, é sim, história sim, recheada. E eu falar que é é, jovem, mas é experiente, né? ai, graças a Deus. Quanto mais, melhor, né? Exatamente. Ô Raquel, falar também um pouquinho, você já tá treinando pesado aí, né? Que eu já vi vôlei de praia bombando, tava ali com a Paula Pequeno, se eu não me engano, né? Já dando Com a uma Paula, com a força Mari. ali. E tô Paula, treinando também fortíssimo, que eu acho que é o lugar que eu mais sofro. Eu vi que tem até o pessoal aqui lá na Competition. Na Competition TG é o meu berço lá da minha preparação física. Eu conheci eles ano passado, foi um presente imenso. Tem profissionais lá dentro assim que eu jamais imaginei ter no meu staff. Eu brinco que, ó, o Gé tá nada. O Fê é um dos sócios e donos ih, da TG. A gente fica brincando porque ele treina o pessoal do basquete, os caras, e aí o meu treinador, que é sócio dele, treina as meninas do vôlei. A gente fica fazendo uma disputazinha, mas sempre muito saudável, com muito respeito, muito amor também. Todo mundo apaixonado acima de tudo por treino. E sem dúvida, assim, toda a minha base, meu alicerce desde o ano passado, e se Deus quiser para o resto da vida, eu sempre vou estar lá na TG fazendo. É um diferencial muito grande, né? Que os atletas têm que pensar nisso. E eu entendi muito e foi um dos momentos que eu senti que eu virei atleta mesmo, sabe? Até então, assim, às vezes a gente se sente atleta, mas a gente vive muito o luxo da vida de ser atleta, os holofotes e tal, mas tem muita gente que é jogador, né? A gente brinca. Então, assim, você virar atleta, você se dedicar, é você pagar o preço, é você não é você fazer diferente enquanto todo mundo tá fazendo igual, né? E eu sinto que esse diferencial eu encontro lá na TG. Então fica até a dica para quem está assistindo, eles são uma academia, mas eles são também um centro de treinamento de atletas, né? Tem atleta lá a Denise já treinou lá,
Eu tô treinando lá, Dani Suco esse ano foi para lá comigo. Tem Felipe Santana do futebol, Bruno Caboclo do basquete, Leandrinho já treinou lá, Barbosa. Então, assim, tem uma galera pesada lá. E a gente se sente em casa, como foi dito aí, né? É muito importante você fazer o que ama, mas se dedicar muito também, né? Então, pagar o preço. Eles estão em quais cidades, Raquel? Só para fechar aí? Então, aqui em São Paulo, no caso, a Competition, eu não sei se é só em São Paulo que tem, mas essa é a Competition Training Gym, né? A TG. Ela fica lá no Shopping Pamplona, então quem quiser conhecer, gente, sério, eles acolhem qualquer atleta, e se você não for atleta também, você vive essa experiência, eles têm esse treinamento diferenciado, né, que é o método IHP, é o método deles. É espetacular, assim, eu brinco que eu sofro, mas, nossa senhora, eu saio de lá, assim, em êxtase, é uma paixão mesmo, assim, poder fazer uma coisa tão boa e ainda saber que isso vai me tornar melhor no vôlei, né, que é a paixão da minha vida, então... A gente se sente muito mais preparada, muito mais confiante. Assim, eu senti essa grande diferença desde o ano passado, que eu me sinto muito mais confiante, preparada para encarar as coisas, porque eu sei que a minha base está muito forte, assim, né? E a gente precisa correr atrás disso, né? Nós atletas, a gente às vezes espera muito dos outros e a gente tem que correr atrás, a gente tem que ver quem que é o melhor físio, a gente tem que ver quem que é o melhor preparador físico, quem que são as melhores pessoas, né? A gente sempre vai estar num time sendo contratada, mas eu tenho um pensamento muito forte de que eu tenho que ter o meu time também, né? Eu tenho que ter aquele médico que eu confio, eu tenho que ter aquele preparador que eu sei que vai me preparar. Então, a gente tem que pensar grande como atleta, né? Sair fora da caixa também, não esperar só dos outros. Aí já tá falando aqui, ó, mulher está o capeta no bom sentido. Eu tô ficando Então, forte! parafrasear a própria Raquel aqui, então, pessoal, dica da Kel, Competition, Dica da São Kel. Paulo, Shopping Pamplona aí. E, ô, Raquel, então, voltando um pouquinho na questão dos treinamentos do vôlei de praia, você foi uma das últimas testemunhas presenciais da dupla Mari e Paulo Pequeno aí. Fui a primeira e a última, eu acho, porque, gente, ano passado eu também fiz esse combo de treinar na areia e na competition. E eu lembro o primeiro dia que a Paula foi lá na areia, ela foi lá, vou encontrar com a Mari e tal. Acabou que ela treinou com a gente. E aí eu fui me embora e ela continuou, elas continuaram treinando junto. Falei, cara, que legal, né? Eu tava lá no primeiro dia que ela foi pra areia treinar com a Mari. E agora também, né? A gente tava treinando juntas. Às vezes ela aparece, agora ela tá super focada lá no Rio, né? Que ela vai tá com a dupla nova dela. Inclusive, quero desejar muito sucesso para ambas, né? Como ela mesma falou, elas se gostam muito, são muito amigas, mas eu acredito que elas pegando cada uma dupla mais experiente, a evolução delas é maior, né? E quem sabe futuramente elas não voltam a jogar juntas com muito mais experiência já e muito mais consolidado isso. Mas presenciei o primeiro e os últimos momentos das duas. E, nossa, isso é um presente para mim. Todo ano que a Mari, enfim, se disponibiliza e me convida para ir treinar com ela, nossa, eu vou, passo a vergonha ali na primeira semana, faço as pazes com a bola. Mas é um prazer imenso, assim, é um presente a amizade dela, poder estar treinando com ela, né? A gente tem uma história, e já contei várias vezes em live, que eu sempre assisti ela com meu próprio avô, que é falecido e jogou vôlei, depois a gente se tornou amiga, e poxa, você ser amiga de uma campeã olímpica é um peso, assim, às vezes até quando a gente está jogando juntas, eu sinto uma responsabilidade até de fazer o melhor por ela, para ela, né? Porque além de amiga, eu sou grande fã para sempre de tudo que ela viveu, tudo que ela conquistou. E também ter poder, né, ter essa oportunidade de me aproximar da Paula esse ano, também me tratou com o maior carinho, me ajudou, me corrigiu, me fez crescer também. Então, assim, é um presente eu poder ter contato com essas pessoas, assim. E Raquel, um chavão aqui. A praia, a areia também é sua praia ou você apanha um pouquinho? Que a gente conversou com a Gabi, Central, Gabi que vai jogar em Portugal agora, no esporte, jogou no São Caetano e no Praia. Ela falou, não, a areia realmente para mim é difícil. Estou treinando aqui, mas eu apanho um pouquinho. Como é que é a areia para você? Nossa, então,
é muito engraçado. Ano passado, isso foi um grande ponto de interrogação, inclusive, na minha cabeça, porque eu demorei a ir para Osasco, né? Eu fiquei um grande período treinando na areia, e a gente estava treinando com um técnico, que é o Alexandre Rivetti, que, inclusive, esse ano eu não estou treinando com ele, mas, nossa, eu sinto muitas saudades também. Ele foi, assim, um baita técnico para mim, me corrigiu muito, assim, eu cresci imensamente com ele. E ele até me colocou num campeonato no passado, acho que no meu IGTV tem até o campeonatinho que eu joguei. E joguei na areia. Nossa, assim, foi muito legal. Eu tava com muita vontade ano passado de fazer essa transição. E aí eu pensava, gente, mas nossa, né? Porque eu sou central. Então a gente já sofre aquele bullying. Não, não sei o quê. Mas eu sempre fui muito dedicada, assim. Eu nunca aceitei muito a fama. Posso não ter a melhor manchete do mundo, mas eu vou treinar para não dar prejuízo. Então, assim, eu quero sempre provar, além de provar para os outros, provar para mim que eu sou capaz. Porque a gente começa a acreditar nessas coisas, que central não faz isso, central não sei o quê. E aí eu ter ido para a areia foi muito legal por isso, por eu ter essa experiência. Foi muito legal também pela qualidade física que eu adquiri. Então, aí quando eu cheguei em Osasco, eu lembro que eu estava saltando muito, assim, estava bem mais ágil. Eu senti essa diferença, as pessoas comentaram, foi muito legal. E eu acho que a grande diferença que eu me apaixonei, pelo menos, é que o central, ele joga muito sem a bola, né? A gente está sempre puxando a jogada, às vezes, para os outros receberem. A gente tem um toque... acho que a gente é um dos que menos toca, assim, na bola, que tem menos contato efetivo, né? E aí, quando você vai para a areia, você tá ali toda hora, passando, levantando, atacando. Você tá com um contato imenso com a bola. Você cria muito mais coisa, porque é você e mais outra pessoa. Então, assim, isso foi uma coisa que me despertou. E eu tenho muita vontade, assim, um dia, se Deus quiser, e eu conseguir, assim, ia ser um presentão também eu conseguir, porque eu sou muito feliz na areia, assim. É outro esporte, mas tem, assim, tem suas diferenças. E para mim, que sou central, eu sinto essas diferenças de eu estar em mais contato com a bola, de eu poder criar e viver mais, sabe? Há certas coisas que, às vezes, eu vivo muito sem a bola dentro de quadra. Mas também quadra é a minha paixão, né? Então, assim, eu não tenho... Hoje eu vivo um dia de cada vez. Hoje a praia, para mim, é uma preparação física, uma pré-temporada para quadra. E eu ainda quero jogar muito, assim, em alto nível dentro de quadra. Eu acho que ainda tenho muito para viver, para jogar, para construir na minha carreira. E então é isso, assim, o meu foco é total na quadra. A praia me ajuda, mas eu não descarto, porque, assim, ano passado deu muita vontade, não vou mentir. Raquel, interessante você falar isso, a questão central, inimigas da manchete, tem até essa brincadeira aí, mas interessante você falar que tem um interesse, né, de estar trabalhando Sim. todos os fundamentos. Eu estava lendo um pouquinho mais sobre você antes aqui, vários técnicos elogiando justamente isso, né, que você sempre buscava se aperfeiçoar, não só no que era o necessário, o básico ali, mas sempre procurando, estudando, né? Isso é uma Sim. característica sua, né? Sempre estar se esforçando e buscando Eu tirar o seu sempre fui melhor. muito Não que os outros não estudiosa, consigam, assim, né? em tudo que eu faço, assim, Nossa, claro, eu quero ser a melhor, mas eu tenho muita noção também que existem pessoas que nasceram com talento. Eu não nasci com talento, mas eu nasci com uma dedicação muito grande. Então, assim, eu vou treinar o dobro se eu precisar, eu vou estudar o que eu preciso estudar, e eu acho que isso me dá também segurança, porque eu sei que eu estou preparada para aquele momento, eu estudei aquilo, eu treinei aquilo, e eu sou muito assim de... Eu gosto muito de desafio, então, assim, eu escutar de alguém que eu não consigo, nossa, eu posso morrer, mas eu vou conseguir fazer isso. Eu uso isso, assim, muito de combustível, entende? Eu não uso de muleta, do tipo, eu sou inimiga da manchete, então, tudo bem, também vai, se eu errar, eu sou central. Não, eu acho que eu tenho que justamente fazer a diferença. Eu não posso errar, eu tenho que fazer e fazer bem feito, né? E eu sei que tem muitas centrais que são assim, me inspiro em muitas centrais que eu vejo que não se encaixam nas inimigas da manchete. Por exemplo, treinei com a Bia no Osasco. A Bia tem uma habilidade extraordinária, com o pé, com a mão. E você vê assim que ela não é que ela não dá prejuízo, ela acrescenta muito, assim. Então,
A própria Thaísa, né? Central não sabe levantar. Pô, a Thaísa com a mão na bola, excelente levantadora. Então, assim, eu me inspiro muito nessas meninas da minha posição e que não se acomodam, né? Não utilizam da muleta, da desculpa de ser central. Elas, inclusive, são muito boas naquilo que dizem que as centrais não são. E é esse caminho que eu procuro seguir também. Ó, o Zé Paranhos falou, não existe, eu não consigo. Quem disse isso? Foi você? Não, o Zé, quando eu era mais nova, o Zé Paranhos, ele foi meu primeiro técnico lá em Salvador. E teve uma vez que eu falei que eu não lembro o que que foi, Zé, mas eu falei que eu não conseguia. E ele, não existe, eu não consigo. E depois desse dia, assim, olha, nunca podia se falar que não se conseguia no treino dele. E eu acho que isso, assim, eu absorvi para mim, porque realmente eu acho que a barreira mental que você cria às vezes, ela te derruba. Ao mesmo tempo que se você acredita que você é capaz de fazer o impossível, você vai lá sei lá, realiza até um milagre, assim, porque eu acho que a gente, primeiro, se a gente não acreditar, né, não tem nem como as coisas. Eu acredito muito em lei da atração. Então, meu filho, eu tenho que acreditar em tudo que eu preciso, tá entendendo? Se eu não acreditar, já era. Ô, Raquel, é até legal falar um pouquinho da participação do Zé aí, que a gente discute muito aqui nas lives do perfil sobre base, o começo Sim, dos atletas, e esse trabalho é fundamental, né, na escola, ali no começo, os técnicos sim. incentivando e desenvolvendo mesmo o atleta, eu acho muito bacana falar dos treinadores do começo, do desenvolvimento do Sim, sim. atleta. O Zé, inclusive, ele nem era da minha escola, ele era de outra escola e eu ia para essa outra escola só para treinar com ele. Zé, até hoje, faz um trabalho lindo. Se eu não me engano, ele está com um projeto de vôlei agora. E, infelizmente, o Nordeste, não só no vôlei, né, mas em vários esportes, tem um apoio muito menor do que a gente vê no Sudeste, no Sul do Brasil. No Sul também tem grandes atletas, e mesmo assim a gente vê que o apoio está mesmo aqui Rio, São Paulo, Minas, né? Mas ele é também uma pessoa assim, extremamente trabalhadora, resiliente, corre atrás das coisas, faz acontecer muita coisa só acontece lá na Bahia porque o Zé tá ali insistindo desde sempre, desde que eu conheço ele. Muito orgulho de ter sido cria dele. Ô, Raquel, e você, desde novinha, estava lá na Bahia? Eu vi que você começou na Bahia, né? Jogando na Então, escola é que você já disse, né, que eu tô do pelo mundão. país todo. E o meu pai, ele trabalha com hotelaria. Então, o meu pai, ele sempre se mudou e viajou bastante. E eu era uma criança que cada hora estava numa escola. Porque, morava 2 anos em São Paulo, aí ia para Bahia, daí não sei o quê. E aí, no final das contas, eu tava na Bahia não vou lembrar o ano, mas estava na quinta série, mais ou menos. E eu sempre quis jogar vôlei. E às vezes que eu estudei em São Paulo, o meu colégio só podia vôlei a partir da quinta série. Então eu fazia todos os esportes menos vôlei. E aí quando eu fui para Salvador, a minha mãe descobriu o colégio Apoio, em Vilas do Atlântico, que é onde o Zé dava escolinha de vôlei. E aí ela falou por ele por telefone, eu tenho uma filha, ela queria muito jogar vôlei, né? Ela tem, acho que eu tinha 13, 14 anos, tem 1,80 e pouco. Ele, o quê? Não, traga ela amanhã, não sei o quê. Desesperado, já ganhei a vaga, porque eu era uma imensa. Em Salvador o pessoal é mais baixo, né? Então, só de eu ter mais de 1,80 com a idade que eu tinha, ele falou, não, pelo amor de Deus, traz essa menina. E aí comecei a treinar, e aí, claro, não treinava como hoje, mas para mim já era, tipo, incrível. Acho que eu treinava 2 vezes por semana, a gente tinha campeonato. E aí eu fui para um brasileiro de seleções, fui federada na Bahia, fui jogar um brasileiro. Segunda divisão, conquistamos a vaga para a primeira, fizemos a Bahia subir para a primeira divisão. E aí joguei contra Santa Catarina no ano seguinte. Aí foi quando me levaram para Nova Trento. Depois joguei também um campeonato por Santa Catarina, que São Caetano me viu. Aí me levaram para São Paulo. E aí eu fui rodando. É o Fui, mundão, a gente já tá falando aqui. é, Raquel é do mundão aí. Ô, do Raquel, e mundão. DNA de esportista, né? Que o seu avô foi jogador de Nossa, futebol, se não me engano, família pai de atleta. atleta. Meu pai jogou futebol, minha mãe foi bailarina. Meu avô foi diretor do Grêmio, meu outro avô foi jogador de vôlei, meu irmão joga basquete, meu namorado já foi triatleta. É assim, ó, tá tudo ali. Esporte, a gente respira esporte, é bom demais.
E diante de tantas opções do DNA esportivo, você sempre preferiu o mesmo vôlei ou já chegou a atender um pouquinho mais para outro esporte? Então, quando eu comecei no vôlei, aí já era, abandonei tudo, apaixonei. Mas como eu tinha essa coisa de que na minha escola era só a partir da quinta série, eu já fui muito apaixonada por handball. Eu jogava handball antes de vôlei. E eu amava, né? Tipo, era enorme, era eu saltar ali, gol. E, inclusive, a passada do handball é muito parecida com a passada da China, né? E tanto que a primeira bola que eu taquei no vôlei, tipo, com mais facilidade foi China, porque a passada era muito parecida, mas eu rodava o braço, que era um costume do handball, então eu tive que corrigir isso. Mas já fui muito apaixonada por handball. E quando eu era criança, eu quase postei foto disso esse final de semana. Eu achei as fotos. Eu fazia ginástica olímpica, mas tipo, eu fazia real ginástica olímpica. Tem foto minha na barra, né? Só que a minha técnica falou: olha, você vai ficar imensa. Então você não vai poder seguir carreira de ginasta, porque tipo, é inviável uma pessoa com a sua altura que você vai ficar ser atleta de ginástica. E aí eu tenho até um diário onde eu escrevi: hoje eu estou abandonando a ginástica. Eu tenho um diário até hoje, é a coisa mais fofa. E eu contando pro meu diário que eu ia ter que largar a ginástica. Eu era muito apaixonada por ginástica também. Inclusive, eu acho que é por isso que eu tenho uma certa coordenação, talvez, assim. Porque é normal as pessoas que são mais altas a gente ter um pouco mais de ser mais descoordenado, né? E eu sinto que também já fiz dança por conta da minha mãe. Minha mãe queria que eu fizesse balé, também já fiz jazz, enfim. Então acho que isso me deu uma base legal, assim. É, você tá falando aí, ginástica artística, realmente a gente vê todo mundo baixinho, né? Imagina ver a Nossa, Raquel menino. lá, altona, disputando Não, eu conheci competições. já o Zanetti em São Caetano, bate no meu umbigo. O Arthur Nori do Pinheiros também conheci. Então, assim, porque às vezes a gente vê na internet e na TV, a gente não tem noção, né? É. Mas a gente vê eles ao vivo, a gente fica, gente, vocês vê como é. Eu sou muito alta e eles são muito baixinhos, né? Então dá um baita de um contraste, é muito engraçado. Ô, Raquel, eu falei um pouquinho do Zé e do seu começo também no vôlei. Como é que foi essa sua base para você? Uma base meio nômade, né? Mas como é que você avalia seu trabalho na base? E esse trabalho também que eu sempre falo aqui, tanto questão da formação psicológica quanto da formação técnica, foi uma boa base para você? Como é que você avalia esse seu período treinando no juvenil ali? Sim, então, quando eu acho que eu tive uma base bem bacana, porque eu passei por grandes escolas. Então, eu passei na mão do Zé, que é um excelente técnico, né? Que ele é diferente lá onde ele mora, então ele é diferenciado dentre os outros. Então, foi muito legal passar com ele. Eu passei em Nova Trento com a Karina, que foi quem formou a Natália Zílio, né? A Karina foi uma das primeiras técnicas da Natália também. Trabalhei em São Caetano, que tinha uma base super forte, a gente já dobrava, tipo, eu era infanto, já dobrava juvenil adulto, isso me dava muita bagagem, né? E, enfim, eu tive trabalhos muito bacanas, consegui ir para a seleção quando eu era juvenil, então eu tive noção de que existiam meninas muito boas e que eu estava atrás, eu precisava correr atrás disso. E a gente ter essa noção, você tá perto dos melhores do seu país, você tem como se nivelar, né? Você tem como se comparar. Não que a gente deva se comparar sempre, mas eu acho válido no meio do esporte você assim, ter noção. Por exemplo, eu era base, eu ter noção o que era a base no Brasil, né? Qual que era o nível das atletas da base do Brasil. Então, você ter noção de que você tem que trabalhar muito, enfim. Mas eu acho assim que eu fui muito feliz no meu infanto, muito feliz no meu juvenil. É, Tive jogos assim que eu lembro até hoje, com muita lucidez, assim, como se fosse ontem, foram muito importantes para mim. Lembro de muitos exercícios que a gente fazia em São Caetano, muitos treinos de bloqueio no Pinheiros, que foi uma coisa que me acrescentou muito, o Paulinho, né? Paulo de Tarso, um grande técnico. Infelizmente, pelo que eu vi, ele não está mais no mercado, né? Não está mais como técnico, enfim. Mas eu também sou muito grata a ele, assim, eu cresci muito. Treinos de bloqueio que ele fazia com uma mão só, umas coisas assim diferentes que me acrescentaram muito, assim. Então eu acho que eu passei por ter essa coisa nômade, foi bom por um lado, porque eu pude sugar um pouquinho de cada pessoa, assim, por qual eu passei. Então, isso me agregou bastante.
E Raquel, conta pra gente, quanto que você vislumbrou ali, e falou, pô, eu vou fazer do vôlei minha vida, minha profissão. Quanto que você decidiu, assim, agora sim eu vou seguir por esse caminho? Quando você teve a certeza? Então, eu acho que quando eu saí de Salvador, foi o primeiro passo que eu dei, né? A primeira vez que eu saí de perto da minha família. E aí vivi uma realidade lá em Nova Trento, que por mais que fosse uma cidade do interior, tal, era uma equipe muito respeitada no Brasil na época. Tinha uma grande rivalidade com o Rio de Janeiro e a gente tinha campeonatos extremamente disputados e eu vivi coisas muito legais. Vi que fiquei perto de pessoas que já eram seleção. Cheguei a jogar um ano com a Rosa Maria antes dela sair. Então, assim, comecei a experimentar disso, assim. E aí, quando eu recebi o convite para ir para São Paulo, que aí eu vi que, poxa, estão querendo que eu vá para São Paulo, e tal. Comecei essa sementinha, assim, que eu acho que eu plantei, ela começou a crescer, assim. E aí, quando eu comecei a viver isso em São Paulo, eu vi que eu já estava muito inserida, assim. E aí, graças a Deus, eu tive o prazer e o presente de ser convocada algumas vezes. E aí, poxa, quando você chega lá em Saquarema, você fala, cara, eu quero isso para minha vida. E por mais que você seja cortado algumas vezes, você tem você já passou por lá, então você quer voltar, né? E aí você conhece aquilo e você fala, nossa, eu quero voltar para cá todos os anos, e aí você luta por isso, e tudo bem se você acabar não indo, mas assim, você viver a realidade de uma Saquarema, isso te cai uma ficha de que, poxa, você chegou até aqui, você está pisando aqui, só de você já estar lá, né, já é uma coisa assim que realmente você já está em outro patamar, né? E aí foi quando a ficha caiu e eu, poxa, eu vivi coisas assim no vôlei muito difíceis, mas também assim coisas incríveis que me moldaram como pessoa e me ensinam a viver a vida de uma maneira que todos os atletas eu acho que vivem, de ser resiliente perante a tudo, da gente batalhar, da gente ser muito forte, da gente não desistir. E aí até quando eu estudei, né, fiz o marketing, eu comecei a me envolver em outra bolha, né? Nesse mundo assim do networking, de você conhecer pessoas. Tive palestras com o CEO do Google, tive palestras com pessoas grandes da internet dentro dessa minha escola. E aí você vê, às vezes, como você, atleta, se diferencia até mesmo no mercado de seja freelancer, empreendedor. Você tem características de atleta que isso te ajudam muito no business, né? No mundo dos negócios e em áreas comerciais, enfim. Então, assim, eu senti que. Eu acho que foi quando assim, eu vim para São Paulo e eu fui para Saquarema e eu me toquei onde eu estava chegando. Falei, nossa, eu quero isso para minha vida. E fora tudo que o vôlei agrega pra gente, né? Todas as coisas, não só as ruins, mas principalmente as boas, que a gente não quer largar, a gente não quer deixar de viver isso. Então foi assim, eu acho na verdade me caiu a ficha, né? Porque a semente sempre foi plantada. Meus pais sempre incentivaram o esporte, eu sempre fui muito ativa. Nunca imaginei que eu seria atleta profissional quando eu era mais nova, assim, mas foi uma coisa muito natural que aconteceu na minha vida, assim. E Raquel, aproveitar o gancho do que você está falando aí, antes de ir para a transição para adulto e também profissional, você está falando aí do curso de marketing. E Sim. eu ia comentar justamente isso. Você tem uma veia empreendedora bem forte aí. O meu pai é muito empreendedor também, Eu estava E acompanhando o Loft Assessoria ali, o sim. próprio Instagram seu, né? Já é uma coisa trabalhada, bem diferente do que a gente vê aí. Desde sempre teve essa veia empreendedora. Então, eu acho que também foi algo natural, assim, sempre vi meus pais empreendendo muito, cada um da sua maneira. E eu acho que quando você tem exemplo dentro de casa, né, certas coisas são muito naturais, assim, a gente nem percebe. Então, quando você acaba se destacando por isso, você até causa estranhamento, porque para mim tem certas coisas que são muito normais, assim. E aí, quando as pessoas comentam que às vezes a minha ficha cai também. Mas o Lofa surgiu inclusive disso, né? As pessoas às vezes elogiavam os meus stories, elogiavam o meu Instagram, e aí eu resolvi, por que não também poder ajudar quem não. Às vezes as pessoas não têm disponibilidade, às vezes as pessoas não gostam, apesar de ser necessário esse cuidado. Às vezes as pessoas precisam de mais uma cabeça pensando junto com elas. Então foi quando eu comecei a empreender com Love Assessoria, empreender e
foi assim que nasceu, assim. Na verdade, no início eu queria muito, eu sempre consegui muita parceria, né? As meninas que jogavam comigo, eu lembro que até teve uma vez que vazou uma história que tinha gente que perguntava para amigas próximas minhas se realmente eu estava recebendo aquilo. Tipo, nossa, mas realmente mandaram isso para ela, tal? E aí as minhas amigas falavam, tipo, sim, as pessoas mandam. E aí isso começou a me chamar atenção, porque assim, a verdade é que às vezes as marcas não sabem como abordar alguém e esse alguém também não sabe como abordar uma marca. E a minha ideia surgiu disso. Eu queria ser essa ponte, né? Eu queria conseguir isso para as pessoas, para mais atletas, né? No início, a minha ideia era só o marketing esportivo dos atletas, era eu fazer isso para outros atletas. Mas aí eu vi que eu podia ir muito além, eu podia oferecer vários serviços, eu podia cuidar de diferentes clientes, não só do meio do esporte, né? Mas do meio digital e dessa geração de conteúdo, que é uma coisa que eu gosto muito também. Então, acabou que eu também acabei empreendendo de forma natural, assim, eu só coloquei para jogo uma coisa que para mim eu fazia naturalmente no dia a dia, assim. E aí fui estudar para melhorar e para ter mais conhecimento, mais fundamento, propriedade para poder aplicar isso e para vender isso para as pessoas, tendo qualidade, né? Não só na fazer um negócio na emoção, seja o que Deus quiser. E, perdão, Raquel, até a girafa foi uma ideia natural, assim, Então, eu morei em Salvador, né? Muitos anos. Acho que no total deve ter dado 6, 8 anos que eu morei lá. E eu era muito grande. Então, tipo, meu, todo mundo já teve apelido de girafa, de, enfim, mil coisas. E eu tive um tio, inclusive, lá em Salvador, que ele me chamava de girafinha, mas de uma maneira carinhosa. Ah, minha girafinha, não sei o quê. Era um tio meu. E aí eu comecei a gostar disso. Esse tio, inclusive, uma vez ele foi para uma festa e os mexedores de drinks eram umas girafinhas, assim, eu tenho até hoje. E aí tá, né? Aí comecei a jogar vôlei, a minha altura não era mais um problema, tipo, eu virei apaixonada por ser alta, porque já foi um problema para mim, por eu conviver com pessoas muito baixas, por ter morado muitos anos no Nordeste, as pessoas são bem mais baixas que a gente, né? E aí, no final das contas, quando eu fui criar a assessoria, foi uma coisa muito legal para provar que eu sou capaz de realizar certas coisas, de empreender, né? Mas aí a gente estuda também, que é legal você ter... você estuda a persona, né, os seus clientes, mas você estuda também a sua brand persona, né? Como que é a persona da sua marca. E aí, às vezes, a gente tem essas brincadeiras de se associar com animais, ou de, às vezes, ter alguém que fale pela marca. E, enfim, um mascote, né? A gente já tem mascote no esporte, tem aquela coisa com a marca. Tem marcas que fazem muito isso muito bem. E eu acho que seria, assim, muito bacana eu ter isso, né? Na minha assessoria. E eu falei, cara, tem tudo a ver a girafinha, né? Que foi uma coisa que já me incomodou. Depois isso me fortaleceu. E eu acho que hoje em dia nós, mulheres altas, também a gente usa muito a girafinha, né? Como empoderamento, de que sim, somos. E aí eu fiz uma brincadeira em cima disso. Nasceu a Lofa, que é a nossa girafinha. E é muito bacana, assim, porque às vezes o pessoal manda mensagem na assessoria, oi, Lofa, não sei. Então, assim, é isso que eu queria, sabe? Que as pessoas conseguissem ter esse relacionamento, assim, com a minha marca, assim, que elas realmente entrassem nessa brincadeira e vestissem essa fantasia, assim, que eu acho que fica bem bacana você trabalhar. Isso ajuda na geração de conteúdo também. Então, as cores também, o céu azul com amarelo, é uma coisa que eu gosto. Então, ali na foto também tá tudo junto, né? Então, foi uma brincadeira também, assim, mas tem um estudozinho por trás. Eu tenho a impressão que Lofa e Magalu vão ser melhores amigas em breve. Assim. Ia ser demais mesmo, né? Vila Fane Jesus, participação internacional. Saludos Olha desde que legal, Venezuela. saludos. Que Um massa. abraço aí pro pessoal da Venezuela também acompanhando. E, pessoal, quem quiser acompanhar o trabalho, realmente eu acho muito legal, da Lofa Assessoria lá no Instagram, que eu desenvolvendo esse trabalho aí, muito, muito bacana mesmo. Quem puder dar uma conferida lá depois, Isso. dá uma olhada que vale a O pena. Instagram em si, eu tenho até um projeto de abastecer com mais conteúdo informativo sobre marketing, né? E aí eu já peguei alguns clientes agora que eu tô cuidando mais dessa galera
e o Lofa em si eu dei uma parada, mas eu já tenho bastante projeto aí para estar abastecendo o Insta também, para as pessoas também entrarem lá no Lotus Assessoria para consultar, para pegar uma dica, né, de marketing, enfim. Então, sigam lá que vai ter bastante coisa legal por aí. E é muito puxado pra você, Raquel, assim, porque não deve ser fácil, né, conciliar as duas coisas, a sua carreira Então, e a... eu sempre fui muito organizada também, então eu planejo muita coisa, eu sou muito da agenda, né? Então eu tenho um planejamento. Por exemplo, eu tenho uma cliente que eu cuido do Instagram dela, e aí todo início de mês eu já mando quais vão ser os posts, que dia, horário e qual legenda. Se ela aprovar, pronto, já fiz o trabalho do mês para ela, assim. Então, claro, perco umas horas que eu tenho que ficar trabalhando, eu tenho que focar nisso e me planejar. Mas planejamento é tudo, assim. Então, se você trabalha, até porque não é todo dia que você tem 1000 ideias, que você está super disposto a trabalhar. Então, esse planejamento te ajuda muito, né? Nessa questão tanto criativa quanto a responsabilidade de você estar entregando o trabalho para o cliente, né? Mas é meio Bacana. puxadinho, assim. Mas nada que, assim, eu vou te falar que agora na Ucrânia eu tive muito tempo à toa, às vezes. E foi até por isso que eu criei a assessoria, porque eu falei, cara, eu tenho que dormir à tarde entre um treino e outro. Meu sono da noite também é sagrado. Eu tenho que ter 8 horas. Então, assim, eu sou a louca de que se assim, eu tenho que acordar às 8, já são meia-noite e meia, eu começo a fazer conta, eu vejo que eu já não tenho 8 horas de sono, eu já fico desesperada. Eu tenho esse defeito. Mas assim, acordar cedo é também outra dica, tipo, acordem cedo, porque o dia rende muito. Então, assim, no início da quarentena, quando eu cheguei no Brasil, eu me dei uns dias de descanso, de acordar tarde, mas não me faz bem. Porque, assim, parece que eu acordei, o dia já passou, já fico assim. É muito bom você acordar cedo e o dia, sim, deveria ter 48 horas, mesmo assim. Eu acho que o dia deveria ser mais comprido. Mas também, se você souber se organizar tudo certinho ali, se planejar, tem tempo e dá para conciliar tudo sim. Ó, Raquel, já manda um beijo pro apego aí, que senão eles não dormem Ai, tranquilos um hoje à beijo pra noite. Pedro, meu Deus do céu. A Jaque já tá te elogiando aqui de novo, música inspiradora. A Ai, já Gislane que é já tá uma falando, fofa. bem eu, deve ser ou é que ela acorda tarde ou que ela acorda cedo. Depois a Gislane Ou de explica fazer aí. conta, né, que tem que dormir. Ai, gente, o sono pra mim é um tesouro. Não, Em nossa. inglês talvez seja control freak, quer controlar a vida toda, assim, né? Não dos outros, mas Tipo a isso. própria. Acho que eu sou isso mesmo. E aí, ô, Raquel, voltando um pouquinho a falar do vôlei, a transição pro adulto foi muito difícil para você? Ou você já estava ali no meio, já passou por alguns clubes tradicionais, não foi tão Então, eu pesado assim? tava em São Caetano na época. Na verdade, em Nova Trento eu já joguei um campeonato adulto, que foi quando me viram e fui pra São Caetano. E em São Caetano eu era infanto, já subia pro juvenil, já subi pro adulto. Foi minha primeira camisa adulta, foi em São Caetano. E foi um primeiro jogo de Superliga que eu tava entre as 12. Tava no banco, era um jogo contra o Bernardinho, Sara Pavan ainda jogava. Ela fez uma bola do fundo saída, uma paralela que eu lembro que eu fiquei apavorada, achei que ela tinha atacado da rede. E eu tava vivendo, tipo, o adulto, eu tava ali no banco assistindo o jogo de perto, pra mim que era infanto, assim, já era um presente estar ali. E desde então, todas as equipes que, na verdade, fui mais um ano em São Caetano, já subia pro adulto. Juvenil, fui pro Pinheiros, também subia pro adulto, então foi meio natural, assim, eu já tava sempre ali muito inserida. Mas você sente, assim, quando você de fato vira adulta, as responsabilidades são diferentes, a cobrança é diferente, né? O clima na equipe também, certas coisas não acontecem numa categoria de base. Cobrança de patrocinador, né? Certas reuniões que a gente não tem quando a gente é base. Então, assim, mas, nossa, sinto muita saudade da base, é uma época muito gostosa, assim, quem estiver vivendo isso agora, aproveite ao máximo. É uma época da sua vida que você vai sentir muita falta. É muito bom, assim, mas o adulto é muito legal também, porque você sente que você está vivendo de verdade o voleibol, assim, você começa a conviver com certas pessoas, jogar contra certas pessoas, e aí você, tipo, vive o sonho que é uma realidade, assim, claro, não é todo dia que você ganha o jogo, mas, porra, você tá ali na quadra, você tá jogando contra uma Jaque, você tá jogando com uma Mari, e aí você às vezes tá numa equipe grande, poxa, a Brenda Castilho era minha dupla de aquecimento quando eu joguei em Bauru. Então, assim, nunca vou esquecer disso na minha vida. Tem muitas meninas que subiam para o adulto do Minas, foram jogar um mundial. Tipo, meu, essa experiência, assim, é impagável. Então, o adulto
ele tem suas dificuldades, assim, o buraco é mais embaixo, mas também é o que todo mundo quer viver do vôlei, né? É isso. A Gislane, só para voltar um pouquinho, ela falou que ela acorda cedo e, igual você falou, ela faz conta do sono e de tudo. Então ainda Nossa, que bom fez outro saber disso. Achei que eu comentário. era a única louca que fazia essa conta. Não, a Gislane tá junto com você. Inclusive, Nossa, que depois bom, Gislane. complementou, falou, Ganhei o vôlei dia. ajuda demais. Quando você precisa trabalhar em equipe, É Gislane, verdade. realmente. Sim. E aí, Raquel, você começou você estava em Pinheiros, São Caetano, né? Mas não chegou, estava dentro do elenco, não chegou a jogar tanto. Foi em Valinhos que realmente você começou a aparecer mais, né? Em Valinhos eu joguei mais efetivamente. Fui para lá com a Lana e com a Bruninha. Nós três saímos do Pinheiros e fomos para lá. E aí foi quando eu comecei a jogar mais. Aí depois fui para Bauru, quase não joguei, joguei bem pouquinho. Mas também estava num time com grandes profissionais, então aprendi muito também assim no dia a dia, né? Depois de Bauru, gente, para onde que eu fui? Ó, eu tenho uma cola aqui. Você foi para o SESI São Paulo. Pro SESI, então, o SESI ganhei muita experiência, joguei bastante no SESI, foi bem legal. Tive bastante material, inclusive, foi um ano que eu joguei bastante, foi massa. Depois fui para Balneário, joguei menos, mas também tive meus jogos, assim. E depois fui pro Osasco, tive meus momentos, mas foi rápido, né? Porque eu fiquei só pro Paulista. E fui para a Ucrânia também, que eu esperava jogar mais, assim, apesar de eu ter jogado, eu esperava que eu ia jogar mais. Então, eu acredito, assim, que essa próxima temporada na Eslováquia talvez possa ser, e espero que seja uma das temporadas que eu mais jogue, assim, eu acho que vai ser uma temporada muito importante para mim, eu estou apostando bastante nessa temporada. E Raquel, na sua carreira você falou aí, né? Mudou de clube bastante, e a gente conversa às vezes com algumas atletas também, não sei se aconteceu no seu caso, que às vezes surge uma dúvida. Às vezes eu vou para um clube maior em que eu não tenho tanta chance de jogar, ou vou para um clube menor e apareço mais. Realmente, existe essa dúvida na cabeça de vocês? Então, Qual opção tomar? existe muito, e eu acredito que talvez eu fiz algumas escolhas, não sei se erradas, assim, mas, enfim, não sei como seria. Talvez eu pudesse ter ido para times menores e jogado mais, talvez. Mas eu acho que é muito pessoal, tem muita coisa envolvida junto, e não é uma decisão tão fácil. Mas, por exemplo, eu lembro muito quando a Rosa Maria foi para o Amil, que era o time do Zé Roberto, todo mundo falou, nossa, mas não vai jogar o juvenil, que não sei o que, acho que era o último ano de juvenil dela, se não me engano. Só que, tipo, meu, é o Zé Roberto que tá te chamando, e ela teve uma baita experiência, baita jogadoras do lado dela, e isso não fez ela menos, inclusive, pelo contrário, ela, tipo, deu muito certo pra ela, né? Então as pessoas costumam julgar sem ter noção, assim, da vivência, do que a pessoa tá vivendo, como que tá sendo esse cenário pra ela. Né? A própria Lorene foi para o Rio de Janeiro quando ela era mais nova, ela era base também, as pessoas falaram muito. E, meu, a Lorene, na minha opinião, vai para a Olimpíada no que vem, a vaga é dela, e isso não, assim, não afetou negativamente a carreira dela, né? Isso fez parte da decisão dela e deu muito certo. E aí, às vezes, acontece isso, às vezes dá super certo e às vezes a pessoa cai no esquecimento, é normal também, enfim, eu acho que tudo bem também se isso aconteceu, o mundo é enorme, as pessoas podem sair do Brasil, a gente tem um mercado enorme lá fora, claro que a gente está vivendo uma crise, mas assim, tem espaço para muita gente, né? Mas tem muita gente que não tem coragem de sair, então assim, também eu acho que eu demorei. Tive um ex-namorado que também demorou muito e acabou nunca saindo. E eu jamais quis viver isso, assim. Porque eu acho que os momentos, eles passam. E hoje em dia tem coisas que não voltam, né? Então, assim, se a pessoa tem medo de ir para fora, não deixe de ir para fora por ninguém. Viva, assim, a sua verdade, viva o seu momento. E esteja com pessoas que acreditam, né, nisso. Tem muita gente que me pergunta, nossa, mas você namora à distância, né? O Thiago, que está comigo até hoje, a gente teve esse momento na Ucrânia, que é muito difícil, porque é diferente de, por exemplo, quando eu fui para Balneário, ele ia todo final de semana para lá, né? Mas quando você vai para outro país, é muito difícil. E nem por isso ele deixou de me, mesmo sendo difícil quando eu fui para a Eslováquia, ou para a Ucrânia,
quando apareceu a Eslováquia, ele foi um dos primeiros a me apoiar, a falar que era uma baita oportunidade, que eu precisava ir sim, né? E eu nunca esqueço que quando eu estava em São Caetano, a Marina, nossa supervisora, ela nos contou uma história de que uma vez o atual marido dela, quando eles namoravam, época de namorados, falou: olha, você vai ter que escolher entre eu e o vôlei. E ela falou: então tá bom, beijo, tchau, eu escolho o vôlei. E ela nos ensinou isso: nunca desista do seu sonho por ninguém, nunca aceite que a pessoa faça isso com você, porque todo conto de fadas, por mais perfeito que seja o seu relacionamento hoje, Deus me livre e guarde, ele pode acabar um dia. E aí você vai deixar de viver experiências profissionais incríveis por causa de alguém, né? Você tá largando o seu sonho ou adiando, e tem coisas que você adia que depois o tempo passa. Então, assim, essa questão é muito importante para mim. Também da questão que eu falo, eu tenho que ter um time comigo e tal, os profissionais, mas os meus amigos também são muito compreensíveis, que às vezes eu não tenho tempo, às vezes eu só passo rápido aqui, e vamos se despedir, a gente vai se reencontrar, mas já vai se despedir. E o meu namorado entender isso e me apoiar. E, tipo, ele foi pra Ucrânia, ele disse que ele vai pra Eslováquia. E, tipo, a gente tem que ter essas pessoas com a gente, sabe? Pra gente dar certo. Você tem que ter pessoas que te apoiam e não que te puxam pra baixo, né? Ainda mais no esporte, né? A gente já tem muita crítica, a gente já tem muita dificuldade. Então, se você ainda estiver fora de quadra, nossa, é difícil demais. Eu acho importantíssimo isso que você falou, porque se a pessoa gosta de você, quer ficar com você, você pode ir para a Sibéria, pode ir para a Antártica, que a pessoa vai continuar com você, Exatamente. vai te dar apoio Exatamente. e Porque vai o seu estar ali sonho do seu passa a lado. ser o sonho dela também, né? Assim como as coisas que o Thiago ele vive, que ele sonha, eu sonho junto com ele. Eu vou apoiar ele no que for preciso ser feito para isso ser conquistado. Então, outra dica: não abram mão das coisas pelos outros. Vivam a vida de vocês. Dica da Kel 2 e tá de Dica graça, hein, da Kel pessoal? Não é sempre bombando essa não. live, eu tô amando. Raquel, igual a gente falou, né? Às vezes surge essa dúvida, pô, eu vou para um time. Porque, querendo ou não, você tem como aproveitar a experiência. Mesmo que você não jogue tanto, você Super. tá ali compartilhando com atletas mais É. experientes, grandes atletas, ou você vai e joga mais. E igual você falou, a gente também ressalta isso, são várias variáveis, com perdão da redundância, para você analisar ali. Então, nem sempre, não é uma Super. escolha fácil. Não, e às vezes tem coisas que a gente decide até fora da quadra, assim. É o que eu digo, ninguém tá vivendo a vida daquela pessoa que tomou a decisão. Às vezes tem um cenário enorme por trás, então cabe só a ela tomar essa decisão, né? Mas essa dúvida existe sim. E Raquel, agora vamos para a Ucrânia. Como é que foi essa experiência para você? Conta, é muito diferente o vôlei lá para o Brasil, não só de costume, obviamente, né? Porque é Sim. outro país, cultura totalmente diferente, mas é questão de rotina, treinamento, nível, tem muita diferença. Então, eu fui para um dos melhores times que tinha lá, né? E eu senti bastante diferença no estilo de treinamento, na frequência, por exemplo, da academia, mas isso eu já tinha noção. Dizem assim, viver essa diferença. E existe sim essa diferença técnica, assim. Eu acho que o campeonato adulto da Ucrânia, ele é tipo, sei lá, o juvenil aqui do nosso Brasil. Então, é uma experiência de outro país, assim, mas o Brasil tem um nível altíssimo, né? A Ucrânia não é, por exemplo, uma Itália da vida que dá para você bater ali na Superliga Brasileira. Mas tudo são experiências, né? A gente se transforma, a gente enriquece muito com isso, então tá tudo certo. E lá você falou que não jogou tanto quanto você queria, teve algum motivo específico? Foi questão de técnico mesmo, time, adaptação? Então, eu de verdade, assim, as duas centrais eram muito bacanas, eram excelentes jogadoras, mas existiam certas questões extra-quadra, assim, então tinham coisas que fugiam do meu controle, assim, eu tinha muita noção que eu estava fazendo o meu papel. Eu, inclusive, chamei o técnico algumas vezes, cobrei dele o que ele queria de mim, como que eu podia agregar a equipe, o que eu poderia fazer. Ele falou meus pontos positivos e negativos, eu trabalhei em cima dos negativos, cheguei a fazer treino extra junto com ele e tal. Eu estava preparada, assim, mas assim, a gente nunca sabe os bastidores, né? A gente tinha um presidente que ele tinha bastante grana,
Então, não sei o que rolava nos bastidores, tem coisas que a gente não sabe, né? Uhum. Então, eu simplesmente vivi, eu esperava ter jogado mais, mas também tudo bem, eu vivi outras coisas. E às vezes é muito explícito o porquê de você não jogar, e nesse caso não era, assim. Às vezes os meus pais me mandavam mensagem no fim do jogo: nossa, achei que você ia entrar hoje, o que aconteceu? E eu também não sabia responder, assim. Então foi uma incógnita, uma pena também, mas eu tenho certeza, assim, que eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor todos os dias e nos momentos que eu entrei, então eu estou com a sair de cabeça bem tranquila, assim. Acredito que de portas abertas, com certeza. E agora expectativa renovada para Eslováquia, inclusive uma levantadora brasileira ao seu lado. Ah, eu nem acredito. Gente, isso é para um central uma bênção. Porque eu aprendi a chamar a bola em russo, tá? Só que você Ó, imagina ali no fervor do jogo, na adrenalina, você quer mudar a jogada, não é natural, intuitivo você chamar uma bola em russo. Então, às vezes, eu ficava muito presa com certas coisas, até na questão de acerto de bola nos treinos. Você explicar como que é a sua bola, o que dá, assim, é diferente, né? O levantador é um papel muito importante. Então, a gente está indo de dupla aí, se Deus quiser, a gente vai dar trabalho, a gente vai dar uma dupla bem boa. Tô apostando muito nisso também. Eu acho que vai ser incrível. E moraremos juntas, inclusive. Então eu vou estar ó, podendo fazer o café bacana. da manhã da Bruna, né? Puxando aquele saco, levar um chocolate antes de dormir, né? Muito importante, né? Essa sintonia. Você vê o Bruninho e o Lucão, é bizarro que eles jogam juntos, né? Então é muito importante, assim, o central e o levantador ter essa sintonia, e acredito que a gente vai dar uma receita boa aí. Ah, com certeza, querendo ou não, facilita demais ali. Na Ucrânia, você realmente teve que mandar o russo ali, ou era o inglês? Como é que era a comunicação Então, eu nesse jogo? falava inglês com a Líbero que ela falava, e ela era meio tradutora. E lá eles falam russo e ucraniano, que é parecido, mas tem suas diferenças. Então, no final das contas, eu já tava. Questões dentro de quadra, assim, eu tava entendendo certas coisas. Então, certas coisas que ele falava num tempo técnico ou no treino, eu já tava entendendo, assim. Foi muito legal que meu empresário até me mandou um vídeo de um técnico russo, que é um dos melhores do mundo, né? Agora me faltou o nome dele. Mas foi o técnico da Gamova, enfim. E ele era conhecido por ser muito bravo, muito grosseiro, assim. E aí ele me mandou um vídeo desse técnico, e nos tempos técnicos que filmavam ele falando, eu entendi muita coisa quando assisti o vídeo. E foi muito louco. Eu falei, caramba, eu tô entendendo russo, que bizarro. Mas como você escuta todo dia e você repete, né? Então, por exemplo, eu lembro que Nogi Nogi, o nosso técnico falava quando ele queria que a gente mexesse as pernas mais rápido. Era Nogi Nogi, né? E aí no início eu não entendia. E aí eu perguntava pra Líbero, o que significa isso? E aí ela me explicava. E aí você começa a escutar todos os dias, então você já associa. E aí você vai aprendendo, né? Aos poucos, cada saque, enfim, levantamento, você acaba naturalmente você entendendo. Claro, com a falta de prática, talvez eu esqueça algumas coisas, mas é sobrevivência, né? Você começa a falar certas coisas, porque se você fala, você morre calado, não dá. Sinal, como é que vai no supermercado também, né? Faz conta, Nossa, senão aí fica teve uma vez impossível. que me faltou a bateria do celular e eu não tinha Google Tradutor, eu não entendi. E eu lembro que eu fui comprar alguma coisa que não era tipo alface, que eu vejo que é uma alface eu pego. E aí eu não conseguia entender nada e ninguém me. Porque lá eles não falam tanto inglês, assim, quase não falam inglês na cidade. As meninas do time que falavam mais. Menina, eu sei que foi um sufoco. E aí eu precisava pedir um táxi. Aí eu não tinha um aplicativo. E como é que eu ia explicar que eu queria pedir um táxi para o meu endereço? Qual que era o meu endereço? Nossa senhora, é tenso. Mas são experiências que te enriquecem muito, né? Você cresce muito com tudo isso, é muito legal. E agora vai ter que aprender um pouquinho de eslovaco também, né? E Senão vai ficar eslovaco, complicado. meu Deus do céu. Mas olha, lá dizem que eles falam, como vou morar na capital, eles falam muito inglês lá, né? Então estou muito feliz com isso, graças a Deus. Vou conseguir me comunicar melhor. Mas eu gosto muito, né? Eu quero aprender um pouquinho de eslovaco, sim, se eu conseguir. Vai para o Bratislava. É, Bratislava.
A Gislane está fazendo uma pergunta aqui. Qual a maior dificuldade hoje para o vôlei no Brasil? É só falta de patrocínio ou, na verdade, a galera não acredita muito no esporte? Cara, eu acho que às vezes falta um pouco de respeito também, sabe? A gente passa por times e a gente vive e vê os outros atletas vivendo situações financeiras que desrespeitam muito a nossa profissão. A gente vê, às vezes, uma autoridade dentro do esporte que permite que os times continuem, mesmo devendo. Então, assim, eu acho que é um pouco da falta de profissionalismo, muitas vezes, porque existem patrocinadores, claro, às vezes existe a dificuldade, mas eu acho que isso não é a ponta assim do problema, assim. Isso faz parte do iceberg, assim. Mas eu acho que ultimamente tem sido esse desrespeito, os atletas não terem voz, a gente lutar por certas coisas aqui e não dá em nada. E às vezes você tem que se calar, sabendo que você está com a razão, porque senão aí que você não vai receber Retaliação. mesmo. Então assim, eu acho que é mais esse desrespeito hoje em dia, que é uma das coisas que a gente vai para fora, às vezes a gente fala, cara, eu fui tão bem. Claro, existem, poxa, imagina, no Osasco, por exemplo, fui muito bem tratada, não tive problema nenhum. Mas não é a realidade dos clubes no Brasil, né? Um Osasco, um Rio, um Minas, um Pinheiros, essa não é a realidade. A realidade é difícil, a realidade é de você. Às vezes parece que você está pedindo um favor, mas você está no seu direito, você está cobrando seu direito, você está cobrando o óbvio, né? Então, assim, eu acho que é um pouquinho desse desrespeito, às vezes, que existe atletas dentro do nosso país. Ô, Raquel, uma pergunta que eu queria fazer, aproveitando que surgiu esse assunto aí, questão do fair play financeiro. Você falou que muitas vezes o pessoal desrespeita, a gente viu um pouquinho disso aí, infelizmente. Você acha que realmente era uma medida que é imprescindível assim, para a evolução do esporte no país? E você já chegou a passar por alguma experiência dessa de falta de salário, de preocupar se ia ter o dinheiro no dia seguinte? Isso afeta demais a carreira do atleta? Como é que você pode relatar para a Então, gente eu isso? já passei por isso em mais de um time, de atrasar, de não receber, enfim. E eu acho que isso sim tinha que ser uma medida muito assim imperdoável, assim. Tinha que ser uma regra e pronto, acabou, porque senão vira bagunça. As pessoas começam a ver que sempre tem um jeitinho de contornar, de conseguir. E na verdade esse jeitinho está prejudicando os atletas, né? Poxa, a gente vive disso, a gente abre mão da nossa vida por isso. A gente está ali oferecendo o nosso trabalho, né? A gente não está pedindo um favor em troca. A gente tem um contrato, muitas vezes, às vezes não tem. Então, assim, tudo, na verdade, tinha que ser uma coisa extremamente natural, uma coisa que é muito óbvia, né? É só você levar isso para outro patamar, para outro cenário. Isso não acontece no mundo empresarial. Não tem como uma empresa que não paga os funcionários. Imagina se o McDonald's não pagasse os funcionários. Não ia existir McDonald's, né? Então, assim, dando um exemplo bobo, mas um pão de açúcar, se não pagasse os funcionários, não ia existir o pão de açúcar. E aí, às vezes a gente já vê casos de distrato né, funcionários que foram distratados, a loja já é extremamente linchada e cancelada, né? Então, assim, eu acho que isso tinha que acontecer sim no cenário esportivo, porque é a nossa vida, é a nossa carreira, é a nossa profissão, né? Apesar de a gente não ter. Eu acho que se fosse, não sei, assim, se tivesse uma lei onde a gente pudesse ser profissionalizado, né? Porque o vôlei ele não é profissionalizado, a gente não precisa ter carteira de trabalho. Então, talvez se isso existisse, se carteira de trabalho fosse nos proteger mais, mas enfim, eu acho que é uma coisa assim imprescindível. Às vezes é até meio, não sei, eu acho meio bizarro os atletas terem que postar no Instagram sobre o fair play, que absurdo, porque a gente nem deveria estar se preocupando com isso, isso não deveria existir, essa preocupação, essa chateação, né, esse incômodo. Então é uma coisa bem chata, assim, é uma das coisas que eu acho que é uma baita falta de respeito, porque tem muitos clubes que têm ex-atletas, eles já viveram isso, eles sabem como isso é ruim, eles também têm noção, né? E eu, graças a Deus, eu não sou casada, não tenho filhos, mas, poxa, eu já tive equipes
onde amigas minhas tiraram a filha da escola porque não estava recebendo, porque não tinha como pagar a escola. E às vezes tem meninas que ainda enviam dinheiro para casa para ajudar os pais. E aí, como é que faz isso tudo, né? Então, assim, não é brincadeira isso, é uma coisa muito séria, na verdade. Isso mexe com a vida de muita gente, não só com o atleta, né? O atleta ele vem com muitas pessoas envolvidas na vida dele, que dependem dele. Então não tem como não afetar, né? A gente escuta, às vezes, em meio à dificuldade, ó, agora a gente tem jogo, vamos deixar os problemas para fora, e a gente é profissional o suficiente para tentar, né? Mas é muito difícil, assim, porque você fica emocionalmente abalado, você se sente desrespeitado, desvalorizado, né? Então é um sentimento muito ruim, assim. E Raquel, igual você falou, é o mínimo do mínimo, né? Você tá trabalhando, você quer Exato. receber. E outra história, se a gente, na nossa principal liga, do segundo ou terceiro maior esporte do país, que tem o basquete, vôlei ali, disputando e tal, Uhum. é, como é que você quer ter prestígio na competição desse jeito? É ruim até para os próprios clubes que pagam, que honram seus compromissos, que eles estão ao Exato. lado de clubes que desprestigiam a competição, que levam a Exato. que levam ao desequilíbrio ali. Fala, é igual o caso do Maringá. Tem que ter algum Você não pode entrar numa competição sem ter a certeza que você vai ter aquele dinheiro no mínimo para manter o time na metade da competição. Não pode ficar Exato. refém de um patrocinador que, se ele quiser sair no meio da competição, você não vai ter dinheiro. E é Exato. igual outros clubes, é igual, não lembro quem falou aqui, a gente fez uma live, contar com o ovo antes da galinha não tem jeito, gente. Você tem que ter a galinha antes do Exatamente. ovo, ué. Senão, A como é que gente você tem brinca às vezes competição? que tem time que eu acho que é criado meio que na emoção, assim. Ah, vamos criar um time, vamos. Porque a pessoa não é brincadeira, né? Não é tão simples assim. É o que você falou, não dá pra contar com o ovo antes da galinha. E aí, só para finalizar esse assunto, acho que é um problema do vôlei e de vários outros assuntos da sociedade, mas aqui do vôlei, banalização do errado, né? Assim, o É, errado vira normal, e se você reclamar, você que é o problema, tem retaliação, que a gente sabe que isso é normal. Se você se exato. manifestar, os clubes, pô, esse atleta aí tá queimando a imagem do clube, fica reclamando e tal. Não vamos Exatamente. É. contratá-lo. E às vezes não só entre os, até às vezes entre os atletas, né? Ah, não, ai, vamos. E aí você não concorda e as pessoas acham absurdo, mas, tipo, gente, eu não tô concordando com os meus. Tipo assim, são os meus direitos. Ou às vezes você vai cobrar uma posição do clube, cobrar uma data, uma previsão que seja, e, tipo, parece que você tá incomodando, que você tá pedindo um favor, e, tipo, não, Virou o não é bem chatão da assim. galera. É, exato, e na verdade, meu Deus, né? Na verdade, você é o mínimo, você nem deveria estar cobrando. O clube que deveria vir te dizer, olha, a previsão é essa, isso aconteceu. Poxa, muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, não tem informação. E aí fica naquela coisa nos bastidores, bola debaixo do tapete, ninguém sabe. Tem que ter E aí joga. transparência. Exato, e aí alguém vai para a mídia, nossa, é um escândalo. E aí, ao mesmo tempo, você vê que vários atletas começam a falar que já passou pelo mesmo, mas ninguém fala. Então, assim, é muito difícil, assim, sabe, essa situação. É muito. Eu acho que é muito triste também para o nosso esporte, porque tem muita gente boa no nosso país. E a gente não pede luxo, sabe? A gente pede o mínimo, assim, para trabalhar, assim. Até Então, porque é como se vocês ganhassem salário astronômico, né? Nossa, tô pedindo exato, meu direito, o pessoal acha que vocês são ganha igual jogador de exato. futebol, né? Um pouquinho meio surreal Exatamente, aquilo. é. Na verdade, assim, é a ponta do alfinete, né, que ganha, assim, esses salários incríveis. Muitas, e a grande maioria ganha o seu dinheirinho, suado, trabalhado, mas, assim, não é uma coisa incrível de você estar saindo toda hora gastando horrores, não. Você tem que ter um planejamento financeiro, que é uma coisa que vem surgindo no meio atlético, eu acho muito legal, tem se falado disso cada vez mais no esporte, porque uma hora a carreira acaba e não é todo mundo que consegue ganhar rios de dinheiro e comprar uma casa, um carro, não sei o quê. Então, assim, você tem que se preparar, né? E é muito importante que os torcedores, às vezes, saibam disso também. Que a nossa realidade é um pouco diferente, às vezes, do que eles imaginam. Eles acham que a gente ganha pra caramba, tanto salário, às vezes até material esportivo. Nossa, se eu pudesse, eu dava blusa para todo mundo, mas tem clube que dá 3 blusas para eu treinar, então se eu der blusa para alguém, eu não vou conseguir treinar.
Voltei? Ei, Voltou. voltei. Galera, às vezes acha que você tá distribuindo camisa, né? Assim, manda a É. camisa pra nós, isso aí. Mas é Não, e igual. sempre que eu posso eu dou camisa, braque, meia, mas às vezes eu brinco, ó, espera a temporada acabar que eu te dou, porque se eu te der agora eu não vou ter como treinar. Não vou ter nem pra mim, né? É, É isso, pessoal. Assim, a maioria dos atletas e dos atletas também ganha um salário que é igual dos brasileiros, assim. Não é nada demais, não exato. é coisa de rico. Claro que as atletas top, top, top ganham um excelente salário, mas as atletas que jogam Sim, na principal liga do país, tá? Ou seja, estão entre os melhores. Não ganha salário astronômico, não. Não é aquela coisa que você pode deixar de receber e conseguir ficar por mês pagando conta, não. Então, pessoal, quando existe o exatamente. direito, é para ter o básico, não é para ter luxo, não. É. E aí, Raquel, é, fizemos esse desabafo coletivo aqui. É, uma live com você sem falar desse assunto, acho que o pessoal até ficaria bravo. A saga épica e herói, que graças a Deus deu certo aí, de Raquel voltando da Ucrânia, com todo um Nossa, é trabalho verdade. coletivo aí, repercussão nacional, internacional. Já deu para respirar e falar, pô, consegui, voltei, né? Já tem meses, isso aí, mais um pouquinho, mais de 4 meses, se eu não me engano. Conta um pouquinho, É, essa saga épica ficou pra história aí sua? Como é que foi? então, pois é, foi uma das, assim, eu tava lá na Ucrânia e aí eles não decidiram se iam cancelar o campeonato. E aí, porque assim, a gente estava em primeiro, e aí é como se fosse Rio Osasco, nós e o Kimmich, era o nosso maior rival, assim. E aí eles não aceitaram que a gente ganhasse, cancelasse o campeonato e a gente ser eleito campeão. Então isso ficou se postergando e passavam dias em reunião e ninguém decide, nanã, até que teve o último voo para o Brasil e no dia seguinte decidiu-se que era cancelado o campeonato. Que Só que de beleza. tanto que demorou, aí eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus do céu, por quê? Junto com o cancelamento do campeonato, eles iam cancelar o contrato, porque é como se encerrasse o contrato ali. Então eu falei, gente, desculpa, como que eu vou ficar presa na Ucrânia? Eu não vou mais receber salário. Como é que eu vou me manter aqui, presa nesse país? Comecei a ficar desesperada, porque aí as meninas do time iam para casa, as coisas começaram a fechar, porque a gente estava numa pandemia, e eu estava em outro país, e eu não estava na capital, então se eu, de repente conseguisse um voo, para daqui 1 hora, não tinha como, porque eu morava, sei lá, 8 horas da capital. Então, assim, eu comecei a ficar desesperada. E aí foi quando eu comecei a conversar com os meus familiares, o que a gente podia fazer, e o meu pai me deu essa dica, né? Ele falou, olha, faz o seguinte, grava um vídeo teu, ele falou, escreve primeiro o que tu precisa falar, o que não pode faltar no vídeo, aonde que tu tá, o que aconteceu, o que tá acontecendo, não, não. E aí eu escrevi, né, relatei a minha situação e fui e gravei um vídeo. Tanto que a primeira vez que eu postei esse vídeo foi no YouTube. E, tipo, eu nem tenho nada no YouTube. Eu só postei esse vídeo lá pro meu pai ter um link com um vídeo que fosse facilmente compartilhável, né? E aí acabou que eu pensei, né? Eu acho que meu pai também acabou comentando: ah, meu, tu tem Instagram grande, as pessoas te seguem, por que tu não pede ajuda das pessoas que te conhecem? Você conhece muita gente grande no vôlei, tipo uma Mari, uma Jaque, enfim. Pede ajuda para essas pessoas numa boa, explica para elas o que está acontecendo, não. E aí eu fui pro Instagram, comecei a pedir ajuda para as pessoas compartilharem, sempre o pai. É o seu pai? É o meu pai. E aí eu pedi Abraço para as pra ele. pessoas começarem a compartilhar, e aí, tipo, de repente, assim, bombou muito. Meu namorado também pediu pra galera compartilhar, então, tipo, ele conhece o pessoal do Mahamudra. Então, uma galera grande dentro do Mahamudra, tipo Erasmo, essa galera mais conhecida, assim, no Instagram, começou a compartilhar meu vídeo, e aí a Mari compartilhou, e daí as pessoas começaram a compartilhar, já, não sei o que, todo mundo, e aí quando eu vi, tipo, acho que chegou a bater 15 mil visualizações no meu IGTV. O IGTV também gera um link, então eu mandei no WhatsApp, as pessoas foram mandando, inclusive eu tenho printado todas as pessoas que repostaram e me marcaram, eu tirei print. Eu queria, tipo, para saber todo mundo que me ajudou. E então, assim, quem estiver aí me assistindo e se você compartilhou, eu devo ter seu print. E aí foi muito legal, porque
de repente eu consegui o olhar da mídia, né? Então, eu dei entrevista para SBT, o Globo Esporte, enfim. E aí isso começou a fazer um barulho, que era isso que eu queria, né? Chamar a atenção de dos grandes que pudessem me ajudar, um Itamaraty da vida, enfim. E aí surgiu um voo, só que esse voo seria pago. E graças a Deus no meu contrato tava que o meu time ele teria que bancar essa volta, né? Que foi tipo um voo surreal, assim, caríssimo. E aí, inclusive, eu até criei um grupo de apoio aos brasileiros e eu tentei ajudar o máximo de pessoas que eu podia com as informações que eu tive, as coisas que eu fiz. Mas a verdade é que os voos eles existiram. Alguns não, alguns países fecharam e realmente não tinham que ser feito, mas muitos voos existiam e as pessoas não tinham dinheiro, porque assim, era surreal. Sei lá, eu acho que a minha passagem, para vocês terem noção, é, foi uns 12 mil reais no total. Eu tive um trecho que era Kiev e Frankfurt, que era R$ 1.800. E de Frankfurt para o Brasil com conexão em Doha era R$ 10.000 esse E voo. a moeda muito desvalorizada, atrapalha Extremamente. Então, demais. assim, se eu não tivesse isso no contrato, eu tava ferrada. Porque como é que eu ia pagar esse valor numa passagem? Como é que eu ia conseguir voltar? Então, isso eu sou muito grata ao meu time, né? O SK Prometei, eles cumpriram com isso, eles levaram a gente numa van, só eu e a Laísa, até a capital durante a noite. Chegamos lá, nos ajudaram com as malas. Era tudo muito novo, né? Então, essa questão de como se cuidar, máscara e tal. E eu consegui um contato no Itamaraty, inclusive deixar um grande beijo para Sara Benites, que foi a pessoa que me ajudou. Então, tudo que eu consegui de informação antes do voo, eu mandei para ela. Eu falei, Sara, olha aqui esse voo, você acha que eu posso confiar? Porque tinha muita empresa aérea vendendo voos que não iriam acontecer. Então, eles estavam fazendo, assim, essa pilantragem, né? Porque eles já sabiam que os voos... Então, eu mandava tudo para o Itamaraty para eles verem, averiguar se esse voo existia, se era confiável. E foi muito especial, assim, eu ter uma escolta online, assim, porque eles me perguntavam, onde que você está agora? Daí eu chegava em tal lugar, eu avisava, daí eles passavam o contato do consulado em Frankfurt. Se der alguma coisa, liga para tal pessoa. Meio a pandemia. Eu, ao mesmo tempo, eu me senti muito segura por ter essas pessoas de contato me ajudando e me instruindo, né? Mas foi uma baita aventura, assim, acho que eu nunca vou esquecer. E eu sou muito grata por todo mundo que me ajudou, por todo mundo que compartilhou. Inclusive, eu acho que até hoje eu tenho o grupo, eu nem desativei ainda, assim, ficou por mais de mês. Teve gente que mandava mensagem, então o que eu podia ajudar, eu ia atrás, eu usava os contatos que eu consegui para perguntar coisa para outras pessoas, para ter essa instrução, né? E eu acho que é isso, né? É uma coisa assim que, poxa, me ajudaram tanto, então o que eu pude ajudar os outros eu ajudei. Mas foi uma baita aventura, assim. Eu lembro que eu fiz até um. Na verdade, eu fiz um vlog, eu nunca postei, eu tinha até que postar. Eu fiz vários vídeos durante a viagem, acabou que quando eu cheguei aqui eu fiquei tão desligada, eu fiquei tão querendo viver que eu tava aqui, querendo acreditar, né? E eu tenho que postar esse vídeo ainda, vou ver se eu posto no IGTV. Mas eu falando, olha, eu tô aqui, acabei de arrumar as malas e a gente vai sair daqui a pouco de madrugada. Tô muito nervosa, não sei se vai dar tudo certo. E aí filmei várias coisas, então, assim, era tudo muito novo e ao mesmo tempo que era muito legal, era muito perigoso. A gente não tinha tanta informação igual a gente tem hoje, né? Inclusive, eu fiz um vídeo quando eu cheguei de dicas para as pessoas que iam viajar em meio à pandemia, o que elas podiam fazer, como se proteger. Inclusive, a minha prima, tem uma prima americana que morava em São Paulo, e ela, semana passada, ela voltou para os Estados Unidos, ela assistiu meu vídeo, super agradeceu e tal. Então, eu acho que é isso, assim, a gente também encontrar oportunidade nas dificuldades, né? Eu fiz vários contatos muito legais, tive ajuda de pessoas muito incríveis e pude ajudar outras pessoas também. Então, acho que, no final das contas, deu tudo fez sentido, assim, tudo valeu a pena.
Eu acho que isso que é legal também, né, Raquel, ressaltar isso, porque você, quando chegou, não foi assim, ah, pô, agora eu já resolvi meu problema e é isso Sim, aí. Eu claro. achei muito legal isso, de você fazer o grupo, orientar, porque, assim, não é só você, né? Várias pessoas passaram por essa situação e sua experiência, com certeza, pode ter Foi muito ajudado legal, várias assim, até pessoas. mesmo na Ucrânia, depois um pessoal de futebol, até uma menina de futsal, o pessoal brasileiro veio falar comigo, eu vi o seu caso e tal, e vieram me pedir ajuda, então, assim, você via que muita gente realmente não tinha instrução, eles não sabiam o protocolo que seguir, ou com quem falar, ou o que tinha que ser preenchido, o que não tinha, então, assim, poxa, se eu tenho essas informações, né, eu senti falta de alguém que pudesse me ajudar. Eu fui atrás disso. Então, poxa, que eu possa ser essa pessoa que eu senti falta para os outros, né? Que eu possa ajudar os outros. Assim, eu acho que isso não tem preço, assim, não só nessa situação, como tudo na nossa vida. Sempre que você puder ajudar alguém, você compartilhar conhecimento. Dica da Kel virou uma marca, né? Mas assim, é muito legal isso, porque, poxa, você pode estar compartilhando, seja uma receita, seja uma dica, seja qualquer coisa que eu possa estar ajudando os outros, está fazendo sentido a vida, né? Às vezes a gente não tem como viver sozinho, assim. Apesar, tem muita gente egoísta, assim, mas eu acho que não vale a pena, dá muito vazio, né? E nossa, não tem coisa mais gratificante que você ajudar alguém ou que alguém falar que viu seu vídeo e, sei lá, uma coisa boba, por exemplo. Eu fiz o vídeo da trança, né? E sempre foi uma dificuldade para mim fazer essa trança. E aí eu tentando fazer, eu me toquei que eu fazia errado, eu trançava errado. E aí eu aprendi como. E aí eu, inclusive, o meu vídeo, eu assisti vários vídeos no YouTube e ninguém ensinava isso, como trançar, por onde, pela frente ou por trás, enfim. E aí eu falei, vou ensinar isso, porque foi isso que mudou a minha vida para eu conseguir fazer a trança. E aí foi muito legal, assim, porque eu vi várias meninas falando, eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer essa trança, nossa, que legal, não sei o quê. Então, assim, isso em pequenas proporções, mas isso em grandes também, né? Você ajudar alguém, você ver que a pessoa conseguiu realizar alguma coisa, ou que você acrescentou alguma coisa na vida de alguém, né? É muito gratificante. Assim como o vôlei, né? Às vezes a pessoa vai lá, é o programa de sexta-feira dela, é assistir um jogo, é aquele espetáculo, e aí aquele carinho no final do jogo, as pessoas querem te conhecer e você recebe aquele calor, né? Uma coisa muito especial, assim. Então, eu acho que esse é o grande propósito aí. Legal demais, gente. A palavra, é uma palavra na moda, mas importantíssimo é ter empatia. Temos que ter É mais muito. empatia, realmente, com todos, Sim. no máximo possível. Ó, Apego Raquel e Jaque Sampaio já começaram uma nova campanha aqui para você fazer um canal no YouTube. Hashtag Ela Raquel sempre cria um fala, canal. Ó, a Raquel gente, Ramos quer você em eu já falei, o Osasco. dia não tem 48 horas. Ele deveria ter, mas ele não tem. Imagina, às vezes eu quero botar coisa. Gente, fiz uma receita de um pão que eu ainda não postei. Eu não acabei de editar esse bendito desse vídeo. E eu quero postar. Se no IGTV eu não tô dando conta, que dirá um canal. Porque eu sou extremamente perfeccionista. Tipo, se eu for fazer um canal, não vou conseguir fazer um canal. Entendeu? E aí, Jogado, assim, ferrou, né? meu filho. Aí Tem que ser algo vão ser mais elaborado. noites sem dormir, mais noites com menos de 8 horas de sono. Não vai dar certo. E a minha campanha aqui é: vocês são concorrentes GTV e YouTube, mas vamos fazer uma coisa assim, vamos padronizar esse negócio aí, ou a gente faz horizontal ou Não é? vertical, porque Ou por aí complica, gente. Exato. Aí você não, aí você mar... O vídeo ficou bom, mas você filmou assim. Como é que bota no YouTube, gente? Vai fazer aquelas bordas? Não dá, entendeu? Eu É, acho que tinha que infelizmente. ser. Não, tinha que ser igual o Instagram, que você bota assim, ó. Você bota lá a página e pronto, compartilha no Facebook também. Pronto, maravilhoso. Faz isso, entendeu? Isso. IGTV, YouTube, tá lindo. Ia ser o sonho. Porque a gente sobe nossas lives pro YouTube, mas fica essas bordas. Por quê? Porque eles não combinam entre si, Não, pô. eles Vamos fazem ajudar a questão de gente. ser os diferentões, um diferente do outro. E outra coisa, IGTV, vamos monetizar isso aí, vamos ajudar os criadores de conteúdo. Não, Senão, olha. É difícil. Bem-vindo ao mundo dos criadores de conteúdo. Isso aqui, é. meu filho, é terra de ninguém. Você se YouTube mata não às tá vezes. pagando essas maravilhas, não, mas paga alguma coisinha, né? É, então. O IGTV tá perdendo, né? Mas quem sabe? Dizem que vem por aí algumas atualizações de monetização. Eu não sei, eu tava vendo, ó, spoilers do mundo da internet. Eu vi que eles vão conseguir, enfim, tem alguma ferramenta nova do tipo.
a gente está fazendo uma live vendendo um produto, e aí o produto já vai estar, tipo, aqui embaixo, e você vai poder clicar e já comprar. Vai existir isso. Não sei como é que vai ser a questão de monetização, né? Porque isso pode estar gerando anúncios, enfim. Mas eu acho que é uma ferramenta imensa, assim. O Instagram realmente, assim, os concorrentes que ele não consegue comprar, ele coloca dentro do Instagram e já derruba todo mundo. E eles têm muito a crescer, assim. Realmente o YouTube é macaco velho, né? Eles são muito fortes e é diferente. Mas o Instagram, vamos ver aí. Acompanhe o Loki Assessoria, que eu sempre posto lá uns spoilers. Ó, já estamos inscritos e acompanhando direto, que isso. Ah, obrigada, gente. Será que uma dica da Kel seria, além de Instagram, vamos monetizar? Isso que eu ia falar, que você falou aí, tô falando de questão de empatia, uma dica da Kel seria, vamos valorizar as pessoas que dão carinho do que as pessoas que dão ódio, porque a gente sempre fala assim, tem rede social, tem um monte de gente enchendo o raio do saco, xingando, mas tem um monte de gente também que dá carinho, né? Sim, Então, uma sim. dica da Kel é, vamos valorizar o carinho? Vamos exaltar o lado bom das coisas, né? Vamos enxergar metade do copo cheia, vamos retribuir o carinho que a gente recebe. Uma das coisas que eu sempre falo assim para os meus clientes e que eu faço muito isso é de, poxa, você postou a coisa e as pessoas cobram engajamento, cobram que as pessoas compartilhem, que comente, mas, pô, tem tanta gente que nem responde um comentário, nem curte. Então, assim, eu tenho, graças a Deus, assim, muita certeza de que todas as pessoas que já vieram falar comigo no meu Instagram, eu sempre respondi todo mundo, faço questão de responder as pessoas. Quando criaram o apego Raquel, eu liguei por vídeo para a menina, eu queria conhecer quem que estava, poxa, ela está dedicando pra caramba, ela está fazendo um monte de coisa, eu preciso conhecer essa pessoa. Então, assim, dar essa atenção não só na internet, né? Fora dela, nós atletas. Pô, é tão importante quando acaba o jogo. A pessoa às vezes veio de longe só para ver aquele jogo e aquele momento, assim, é o mais importante da vida, às vezes. Eu já estive desse lado. Um dos momentos, dos meus primeiros momentos com a Mari foi isso. Eu fui assistir ela me deu uma atenção rápida e, tipo, aquilo mudou minha vida. Então, assim, que a gente possa, assim, exaltar o positivo, né? Se você não gostou da roupa de fulana, não precisa comentar, né? Deixa ela, às vezes ela gosta, né? Às vezes a gente vê, assim, a internet é terra de ninguém, tá cheio de gente crítica, cheio de gente cri-cri, que fala uma coisa mal do outro, vai lá e faz igual. Tá cheio de gente... eu acho que tá cheio de gente também... Como é que se diz isso? Quando a pessoa não tem coragem? Meu Deus. Covarde. Covarde. Às vezes eu vejo uns Instagrams de fofoca, ou às vezes eu vejo alguma bomba que aconteceu na internet e eu vou de curiosa ver o que está acontecendo. O tanto de comentário feio, que daí você clica para ver, tipo, é um fake. A pessoa não tem nem coragem de ela mesma comentar, de botar a cara e dar a opinião dela, já que ela quer criticar. Então, assim, acho que a dica daquela seria a gente tentar ligar menos para esse tipo de negatividade. É difícil, tem comentários assim que destroem o dia e às vezes a vida de alguém. Inclusive, eu queria falar sobre isso, eu vi ontem uma pessoa, eu acho que foi até o meu fã-clube, se eu não me engano, e isso mexeu muito comigo. Eu não sei qual país que foi, uma pessoa postou uma enquete. Você acha que deveria me matar? E aí eu acho que teve 69% de votos sim. E a pessoa se suicidou. Então, assim, é muito forte isso, porque às vezes a gente não tem noção das coisas da internet. E, inclusive, no mundo que a gente vive de ansiedade, que a depressão é a doença do século, é muito forte isso. Eu já tive casos, assim, de pessoas muito próximas de mim terem depressão. E a pessoa tem tudo na vida, né? Às vezes a gente fala, nossa, como é que fulano tem depressão? Mas é uma coisa química, é uma coisa, assim, que realmente te leva para o fundo do poço. As pessoas, elas têm que... se elas não entendem, não concordam, que elas se silenciem, sabe? Porque tem muitas coisas assim que podem acabar com a vida da outra pessoa, que pode mudar para sempre a autoestima dela, que pode mudar para sempre o jeito que ela se enxerga, o jeito que ela se ama, ela deixar de se amar, deixar de se gostar. Ainda mais num padrão que a gente vive hoje em dia dos Instagrams perfeitos, de que tudo é lindo, todo mundo viaja, tem o corpo perfeito. E eu vou dizer para vocês, eu conheço muito famosinho do Instagram ao vivo que você se decepciona e aí você vê, cara, por que que a pessoa faz um perfil daquele para você conhecer ao vivo e ver que não é tudo isso, sabe? Então, assim, sigam pessoas de verdade. Tá cheio de gente boa aí no Instagram, mostrando verdade,
sabe, produzindo conteúdo muito legal. Tem a Letícia Muniz, que ela é ex-jogadora de futebol, ela é da Nike. Ela produz um conteúdo incrível, tanto sobre gordofobia, sobre mulher ter poder, né, empoderamento feminino. E ela, inclusive, fez uma campanha lindíssima para uma marca de lingerie. Hoje em dia ela representa várias marcas, o que eu acho incrível, porque muitas mulheres se enxergam nela, conseguem ver que ela veste uma lingerie. Então, as pessoas conseguem se projetar. Porque você vê uma Gisele Bündchen usando uma lingerie, pode ser lindo, mas você não consegue se enxergar naquilo, né? É uma distância muito grande de realidade. Então, tem a minha dica seria essa: a gente prezar pelo positivo, você exaltar as pessoas que te apoiam e você seguir pessoas de verdade. Outro dia eu até falei sobre isso, sobre limpeza digital, e eu fiquei de fazer um vídeo sobre, e vou fazer, mas dando um spoiler do vídeo, limpeza digital nada mais é do que, por exemplo, eu seguia várias meninas de corpos perfeitos, vamos supor. E toda vez que eu acordava e eu via aquilo, me incomodava. Porque fulana já treinou, tá tomando suco verde, e eu aqui acordei com vontade de comer um pão na chapa. E tá tudo bem se eu for comer meu pão de queijo, meu pão na chapa, mas às vezes a gente não tem noção de que a gente consumir esse conteúdo artificial mexe muito com a gente. Então a limpeza digital nada mais é do que isso. Você deixar de seguir certas pessoas. Se você tiver curiosidade, você vai lá no perfil um dia. Mas se você segue, você está recebendo esse conteúdo. E isso martela muito forte dentro de você. Às vezes a gente não tem noção. Então façam isso. Tentem identificar o que deixa vocês ansiosos. Às vezes pode ser uma pessoa que você está seguindo, uma coisa que ela está compartilhando, você não tem nem noção. Às vezes é um gatilho que cria na gente, né? Então é isso. Sempre pesem pelo positivo. Sigam pessoas de verdade, que vocês consigam, né, se projetar, se identificar com essas pessoas. E fujam dessa perfeição e de pessoas que não mostram as fraquezas dela. Pode continuar. Essa foi a super dica. Eu acho que era pra ser uma diquinha. Eu falei tanto que o Instagram falou: peraí, Fia, que você tá enchendo linguiça já, dá uma segurada. Não, Tagarela. Não, achei que o meu celular tinha morrido aqui. De repente travou tudo. Assim, travou eu e você. Aí eu clicava aqui pra sair, não saía. Eu falei, agora que já era com o celular. Agora foi que deu. Ué. Não tava, nem eu clicando pra sair aqui, eu falei, uai, aí não saía. Mas, o Raquel, Luan Souza, a audiência rotativa, né? Só pra falar aqui, Raquel, joga em que time? É Slavia Bratislava que chama? Slavia é o Bratislava. O Bratislava. Sua colega que jogou com você no Paulista, Rede Casanova, também. Ai, Casanova, amor da minha vida. Gente, eu amo essa mulher. Ela é a melhor Ela pessoa. era simpática pra caramba, pelo menos os vídeos, era uma alegria danada lá. É o tipo de gente que você tem que consumir, entendeu? Que eu falei, ó, limpa o povo chato, segue a Casanova, convive com esse tipo de gente, ó. É alegria 24 horas, não tem como. É isso aí. Ô, Raquel, eu queria agradecer aqui a oportunidade de ter conversado com você, batido um papo eu que agradeço. várias coisas aí, vôlei, rede social, relacionamento ali também, várias oportunidades aí para discutir também, né? O bate-papo, realmente nossa intenção é essa aqui sempre, de fazer um bate-papo, conhecer um pouco mais da pessoa, ela relatar a experiência, discutir também os assuntos do mundo, porque claro. Não? E agradecer a oportunidade, eu queria fazer essa live há bastante tempo, acabou que fomos postergando, aí a agenda não foi batendo, mas graças a Deus deu para ter essa oportunidade agora, agradeço você. Esse time é da Eslováquia, Luan. A gente conseguiu bater esse papo, foi muito legal, a gente discutiu sobre outra coisa, e a lição também que fica, aproveitando esse final, realmente a questão da empatia, eu acho muito importante que a Raquel falou também, pô, a pessoa foi lá, fez um comentário, o que custa responder, assim, interagir, é bom para você e, assim, mostra que você também tem atenção com aquela pessoa. Ela gastou um tempo dela, por que você não pode gastar um tempo seu também? Acho muito bacana isso. Então, alguém perguntou aqui também se a live fica salva, fica assim, no IGTV automático. Fica. E aí no YouTube demora um pouquinho, porque tem que dar aquela editada, porque o Instagram e o YouTube dificulta um pouquinho, mas a gente tenta subir até o fim da semana. Mas eu queria muito te agradecer. Respondendo só que o time é na Eslováquia, né? Perguntaram de onde que é o time.
E eu queria te agradecer muito também, dar os parabéns pelo Instagram de vocês, dar parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, muito bacana o conteúdo que vocês vêm gerando, que a gente possa ter cada vez mais gente assim, né, aqui nesse Instagram. E contem comigo aí, e com a Lofa também, no que vocês precisarem. O pessoal que chegou aí agora, sigam lá o Lof Assessoria, é a minha assessoria de marketing. E também, quem ainda não me segue, veio aqui No Bloqueio, dá uma conferida lá no meu Instagram, vai ser um prazer ter vocês comigo, vivendo lá o meu mundinho. E te agradecer muito, viu? Como você falou, às vezes a gente demora um pouquinho, né? Mas quando acontece a live é sempre muito prazeroso, assim, eu adoro esse contato, essa atenção de vocês terem me escolhido para estar vindo aqui conversar com vocês e com o público de vocês, então eu fico muito grata, muito lisonjeada também. Contem comigo, as portas estão abertas aqui da minha parte e muito sucesso aí para o No Bloqueio, viu? Obrigado, Raquel. Nós sempre estamos à disposição aí. Pode contar com a gente.